Olá, eu sou Renata Beranger, eu sou médica infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as enchentes. Então, o que as enchentes têm a ver com as doenças infecciosas? É porque nessas situações a gente tem muita contaminação com bactérias e vírus, o que? Dos lixos, dos esgotos, que vêm com as águas das chuvas, né, com as enchentes e acabam contaminando o ambiente. Então é muito importante que a gente converse e que a população tenha informações verdadeiras, porque nesse momento todo mundo fica muito aflito e às vezes não sabe o que realmente tem que fazer. Existem várias doenças que podem ser adquiridas após ou durante as enchentes, infecções bacterianas ou virais. A mais conhecida, e é o que eu tenho recebido mais questionamentos a respeito, é a leptospirose, que a gente vai falar calmamente a respeito dela. Mas a gente também tem várias doenças virais, como a hepatite a hepatite E, várias doenças diarreicas, tanto por vírus como bactérias, que é a salmonelose, shigellose, a infecção por Escherichia coli, febre tifoide, cólera e até mesmo o tétano. Então, o que acontece? Se o ambiente está contaminado, ou às vezes o lixo ou o esgoto, com as enchentes, esses vírus e essas bactérias acabam vindo para o nosso ambiente. E ou através da ingestão ou da contaminação de machucados, ou em alguns casos até mesmo pela pele íntegra, a gente entra em contato, né, com esses micro-organismos e acaba ficando doente. Vamos falar então um pouquinho da leptospirose. Então esse nome é diferente, já teve várias brincadeiras na internet, né, com várias formas engraçadas de falar, mas a forma correta é essa mesmo, é leptospirose. E da onde é que vem esse nome? É o nome da bactéria que causa ela. Então é uma bactéria, é uma espiroqueta, né, ela tem uma forma assim em hélice, e essa forma em hélice ela dá a capacidade da bactéria conseguir penetrar tanto nas nossas mucosas, como por vezes até mesmo na pele íntegra. E da onde é que vem essa bactéria? Ela vem da urina do rato, mais comumente, né? Então vários animais podem conter essa bactéria na sua urina, mas a forma mais comum é do rato, né? Dos roedores. E pra gente o mais importante são os ratos urbanos mesmo, aquele ratinho, aquele rato preto, a ratazana, que fica ali perto das nossas casas. Por isso, ela é chamada de zoonose. O que é uma zoonose? Zoonose é quando a doença é transmitida dos ratos, né, no caso, mas dos animais para os humanos. Quais são os sintomas da leptospirose? Depois do contato, né, com a água contaminada, mais ou menos de 2 a 30 dias, mais uma média de 10 dias, o que a pessoa vai sentir? São sintomas muito inespecíficos. Dor de cabeça, náuseas, vômitos, febre, né? Ela é chamada também de uma doença febril aguda, porque é isso, tem a febre. E muita dor no corpo, que a gente chama de mialgia, que é um sintoma muito característico, principalmente nas panturrilhas. Então, em 85 a 90% dos casos, a pessoa só vai ter isso, que é uma forma limitada, mais branda. Então, começa com febre, tem um pouquinho de mal-estar, fica enjoada, nem precisa de tratamento com antibiótico, nenhum tratamento específico e fica boa. A forma grave, que acontece de 10 a 15% dos casos, é chamada de síndrome de Weil. Então, nessa forma, a gente tem 3 características que faz com que o paciente fique muito grave e que precise até de terapia intensiva, de ficar lá no CTI. Então, o que vai ter nessa forma? É a icterícia rubínica. O que é esse nome diferente, né? Icterícia é quando a gente vê o olho da pessoa, e na verdade toda a pessoa, né? Ela fica muito amarela. E rubínica, porque ali o olho fica um amarelo meio avermelhado. Então isso quer dizer o quê? Que o fígado está muito comprometido, né? Então é quando essa leptospira
passa por todo o corpo, atinge o fígado e a pessoa fica amarelona. E aí ela também vai alterar os rins. Então a gente tem a insuficiência renal e por várias vezes a pessoa até precisa da hemodiálise, né? Então precisa de uma máquina para fazer o papel do rim até ele voltar a funcionar. E na forma grave a gente também tem as hemorragias, principalmente a hemorragia pulmonar, que é uma forma muito, muito grave. Para quem já viu, assim, é agoniante, o paciente precisa ser sedado e colocado naquela máquina para respirar, mas tem cura através dos antibióticos, mas realmente são casos muito graves, ainda bem que só são de 10 a 15% dos casos. O tratamento, eu já falei para vocês, é com antibióticos, né? Então é uma bactéria, a gente trata com alguns antibióticos específicos e com uma boa resposta. Existe muito a questão da profilaxia, que vocês já ouviram essa palavra aqui, quem já me segue há mais tempo. Então, o que é a profilaxia? É quando você faz uso de alguma medicação, né, ou alguma medida, então no caso aqui uma medicação, um antibiótico, para não ter a doença. Isso é válido ou não é? Quando o meu telefone não para de tocar, das pessoas querendo saber as informações, eu gosto de falar aqui porque é relevante. Então, se eu tive lá o contato na chuva, fiquei ilhada, andei pelas águas, quando eu chego em casa, eu tenho que tomar um antibiótico para não ter a leptospirose? Então, em alguns casos muito, muito, muito específicos, a gente pode até indicar, mas a maioria das vezes a gente não faz. Por quê? Primeiro, porque, como eu falei, é raro você ter uma forma grave, né? E os antibióticos têm os efeitos colaterais também. Então, a gente sempre pesa o risco e o benefício de se fazer o uso de uma medicação. E não tem grandes estudos dizendo que fazer esse antibiótico vai resolver muito a situação. Então, a princípio, a gente realmente não indica. Mas, de novo, qualquer sintoma vale a pena procurar um atendimento médico, que isso será conversado. Mais importante do que ficar preocupado em tomar ou não os antibióticos para fazer essa profilaxia, a gente tem que prestar atenção nas medidas preventivas, que são... O que são essas medidas preventivas, né? Elas começam antes das enchentes. Então, tomar os cuidados adequados com o lixo, não deixar os lixos abertos para que não proliferem os ratos, né? Porque esses animais vão lá e catam a comida, não deixar saco de lixos espalhados por aí, porque podem entupir os bueiros, piorando a questão da enchente, né, propiciando aí que os esgotos entrem em contato com a água, isso tudo então antes das enchentes. Quando já aconteceu, então no momento ali da enchente, é mais difícil a gente ter essa contaminação. Por quê? Porque ainda tem um volume de água muito grande. Então, se a gente pensar, né, o que tem ali de bactéria na urina, ou enfim, de vírus, fica muito diluído. É realmente mais difícil. Mas quando já começa a secar, fica aquela lama, então é quando as pessoas vão querer o quê? Limpar as casas, né? Ficam muito aflitas e esquecem que tem que usar a proteção para não ficar entrando em contato ali com aquela lama, com aquilo que já está tudo meio seco, mas que deve estar cheio de bactérias e vírus. Então, o que a gente precisa fazer? É importante que nessas situações a gente use as galochas de borracha, que são impermeáveis, então elas impedem o contato com ali aquela lama, aquela aguinha que pode ter os vírus e as bactérias, e também as luvas de borracha, que serão impermeáveis. Mas num caos total, se você não tiver esses EPIs, que são esses equipamentos de proteção individual, a gente pode até colocar sacos plásticos nos pés e nas mãos, tudo para o quê? Dificultar, né? Diminuir o contato com esses vírus e com essas bactérias. É preciso também prestar muita atenção na questão da água que se vai beber e dos alimentos que podem estar contaminados. Porque se eles estão sujos, podem ter vírus e bactérias ali, e quando você ingere, você também vai se contaminar.
Então é muito importante prestar atenção na água. Então, se você tem um filtro e esse filtro pode estar contaminado, ou a água pode estar contaminada, é necessário que você o quê? Clore a água ou ferva. Então, como que você clora a sua água? Para cada 1 litro de água, você coloca 2 gotinhas de água sanitária e espera 30 minutos para poder beber essa água que vai estar adequadamente limpa. Ou então, se você não tem acesso à água sanitária, você pode ferver a água, e aí a gente precisa pelo menos de 10 a 15 minutos de fervura e ela já está propícia para beber. E aí dessa maneira você evita a contaminação por esses vírus e essas bactérias. E principalmente procurar um lugar seguro para você ficar. Ainda na questão da água, eu vou deixar aqui para vocês o material do Ministério da Saúde com um link onde estão informações super confiáveis e super simples para que você consiga beber a sua água adequadamente sem ela estar contaminada com nenhum vírus e nenhuma bactéria. A gente não tem que tomar cuidado só com a água que vai beber, mas também com o ambiente, que pode continuar contaminado com esses vírus e com essas bactérias. Então, como que a gente vai fazer a limpeza do ambiente? Você pode pegar um balde daqueles de 20 litros, colocar 2 xícaras de água sanitária e proceder à limpeza da sua casa. Então, com um pano e tudo, vai tirando aquela lama, aquela terra, e isso é suficiente para matar todas as bactérias e vírus, e depois você pode tirar o excesso com um outro pano limpo. Eram essas as informações que eu queria passar para vocês, mas eu gostaria muito de saber a sua história. Então, o que aconteceu? Você já passou por alguma situação dessa? Você teve que procurar um médico? Você fez uso de algum antibiótico? Ou você viu que a sua água estava contaminada? Deixa aqui o seu depoimento, o seu recado, que eu vou comentar, a gente pode conversar a respeito. Ou se você tiver alguma dúvida, eu também vou ficar muito feliz de poder responder. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e clique no sininho, porque aí todo vídeo novo que a gente postar aqui, você vai receber o aviso. Muito obrigada e até a próxima! Se você... Vou dar aula de dicção. Você tá olhando pra mim? Tô olhando na câmera. Tô ficando nervosa. Assim? E aí, agora... Continua, fala. Acabou? Acabou, porque eu tava falando. Vai ficar esquisito isso. Ah, não. Com vontade de rir. Tá ficando bom. Ai, Marcelo, tá muito boba hoje. Quais são os sintomas da leptospirose? Quais? Não qual. Gente, eu não sei falar, então. Vai. Quais são os sintomas da leptospirose? Peraí. É que eu queria falar do tempo de incubação, mas tudo bem. Quais os sintomas? Quais? Agora eu vi. Quais... É que eu não consigo Dá um falar. tempo, respira, pensa na frase. Quais? Tá.